O estudo nos 10 mandamentos. Estamos observando a princípio alguns fatos confessionais, históricos, dados da confissão, e nós observamos já dois textos, Êxodo 21 a 17, que é o texto mais conhecido dos 10 mandamentos, e o paralelo a ele, que é o que nós lemos hoje, que é Deuteronômio 5, 1 a 21. Você vai observar que Deuteronômio ele parece que traz mais informações do que Êxodo, mas os mandamentos são os mesmos. Isso se dá porque o entendimento não é que somente aquilo é o proibido. Vamos supor, quando Deus diz não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, isso dali é uma simplificação de como Ele quer que a gente viva, como Ele quer que seja nossa moral neste mundo, refletindo o Deus santo que Ele é. Então, Deus é santo e Ele demonstra sua santidade e Ele demonstra o que Ele requer de nós através dos seus mandamentos. Assim, os 10 mandamentos são um resumo de toda a lei, e o resumo dos 10 mandamentos é aquele que o próprio Cristo diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Sempre nas palavras de Jesus ele vai dizer para nós amarmos o nosso próximo, que isso faz parte da lei. Então a gente dar a vida pelo outro, a gente se dedicar ao outro, a gente amar Deus acima de todas as coisas. Amando Deus, nós amaremos o próximo. Isso também está resumido naquele: como é que vocês vão amar? Como é que vocês não amam alguém que vocês veem e vocês vão amar um Deus que vocês não veem? Então, amando o próximo, nós estamos ali demonstrando também um amor por Deus. E amar a Deus também significa que nós vamos amar o próximo. Isso, as coisas estão ligadas. Então, os 10 mandamentos, como nós vimos semana passada, eles se resumem em 2 tábuas, Eles são divididos em 2 tábuas. A primeira tábua, assim, tradicionalmente dito assim, que na primeira tábua tinha os 4 primeiros mandamentos, que se referem ao relacionamento seu com Deus, o relacionamento do homem com Deus, e a outra tábua se refere aos mandamentos entre nós, entre a comunidade. Então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, todos esses têm relação com Deus. A segunda tábua: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos e não cobiçarás. Tem relação horizontal, enquanto a primeira é uma relação vertical. Então, os 6 últimos mandamentos é em relação em você com o outro, e os 4 primeiros é você com Deus. Nós observamos isso. Nós estamos observando nessas 2 primeiras aulas, a passada e hoje, o Catecismo de Heidelberg. E ele foi escrito por Zacarias Ursinus em mais ou menos entre 1559 e 1576, para que ele demonstrasse ali nos Países Baixos, onde fica a Holanda, qual a doutrina que a igreja de lá iria crer. Então, os catecismos eles foram criados dessa forma, os catecismos e as confissões de fé. O que é que nós cremos? Então, um dos pontos assim que nossa igreja tem, nós observamos como os documentos oficiais que nós cremos, as confissões de fé de Westminster, breve, e o catecismo maior. Então, a confissão de fé, o breve catecismo e o catecismo maior, como a melhor forma de interpretação das escrituras. Ela dá ali o entendimento para nós de todos os assuntos, dos assuntos mais importantes para nós da Escritura. Então, se você chegar numa igreja presbiteriana e falar assim: eu não sei o que essa igreja crê, aí você baixa na internet ou compra um catecismo maior, um breve catecismo, você compra a confissão de fé de Westminster, e com alguns dias de leitura você vai saber o que a igreja presbiteriana crê. Nós somos confessionais, uma igreja confessional porque nós confessamos aquela doutrina.
que está lá contida. Então, o Catecismo de Heidelberg, ele é observado pelas igrejas reformadas holandesas, principalmente. Então, ele contém muitas informações importantes, muitas informações boas, mas nós não subscrevemos ele, mas ele também traz informações boas históricas para nós e também doutrinárias. Nós observamos até o 4º mandamento, lembrando que você vai ver em cima, por exemplo, nós estamos no capítulo dos 10 mandamentos. Aí tem domingo 34, domingo 35, domingo 36, domingo 37. O Catecismo de Heidelberg, ele é dividido em 52 domingos, porque ele era lido no momento do culto. Então, no momento do culto, era lido, por exemplo, o domingo 37, aí no outro domingo 38, aí no outro domingo 39. Estou passando lá, estou falando os números que eu estou passando. Então, por exemplo, esse domingo que vem, em alguma parte da liturgia do culto, a gente lê esse trecho. Eu leio, a igreja responde. Eu leio e a igreja responde a pergunta, né? Aí no outro domingo, domingo 38 do ano, entendeu? Todo ano tem 52 domingos. Então, aí no domingo 38 do ano, era lida essa pergunta e a igreja respondia com a resposta. E assim por diante. Ele é dividido dessa forma. Nós observamos até o 4º mandamento para termos uma primeira noção do que falam os 10 mandamentos. Como eu disse, a partir da próxima aula nós vamos ver mandamento por mandamento, mas pausadamente, abrindo um leque. O que esse mandamento de fato significa e tudo que ele abrange, e os textos que demonstram ele na Escritura e a quebra dele desde Adão até nós. Mas primeiro nós estamos vendo assim uma panorâmica pelo catecismo. Então, agora a gente vai para o 5º mandamento, que a sua leitura ocorria no domingo 39, né? Lá nas igrejas dos Países Baixos. O que Deus exige no 5º mandamento? Vamos lá lembrar qual é o 5º mandamento. Tá pode deixar aberto o Deuteronômio 5. Ou em Êxodo 20. Deuteronômio 5. Verso 16. Alguém pode ler? Então, esse é o mandamento conhecido, é o primeiro mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias e te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, é o primeiro mandamento que ele é de horizontal, né? É um mandamento para do seu convívio, do convívio social. Aí o que exige esse mandamento? Olha o que o catecismo responde. Devo prestar toda honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência e também ter paciência com seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. Então veja, o Catecismo de Heidelberg, ele já diz, nós devemos ser fiéis, honrar, amor e fidelidade a meu pai e minha mãe e a todos os meus superiores. A gente depois vai ver isso no Catecismo Maior, quando a gente estiver vendo de um por um. Então veja como este mandamento não é somente honrar pai e mãe. Aí a gente vai expandir depois. É todo aquele que é seu superior. Seja profissionalmente, seja um tutor, seja um avô, seja um bisavô, seja um tio. Todo aquele que está ali sendo seu superior, que tem responsabilidade sobre você, você tem que honrá-lo, amar e ser fiel a ele. Submeter a sua boa instrução e disciplina, com a devida obediência. E também ter paciência com seus defeitos. Quer dizer, meu pai erra, minha mãe erra. Aí eu não tenho paciência, já quebrei o mandamento.
Ah, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não conhece meu avô, você não conhece meu tio, você não conhece meu patrão. Já quebrou o mandamento. O que é que eles entendem do mandamento? Também ter paciência com seus defeitos. Então, quando a gente perde a paciência, quando a gente não tem paciência, a gente já está quebrando o mandamento. Por que nós devemos agir dessa forma? Porque foi uma forma de governo que Deus instituiu para nos governar. Foi pelas mãos dos nossos superiores. Primeiro pai e mãe, depois governantes, depois uma autoridade, depois seu patrão. Isso é como Deus instituiu o governo neste mundo. Depois nós veremos outros textos. Eu vou deixar os textos para quando a gente estiver vendo mandamento por mandamento. Agora o 6º mandamento. Alguém pode ler? Deuteronômio 5:17. Não matarás. O que exige o 6º mandamento, então? Segundo a Bíblia, não pode matar. Mas veja o que é que o catecismo, como é que eles observavam, né, os teólogos que fizeram. O que exige o 6º mandamento? Eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo, por mim mesmo ou através de outros. Isso não posso fazer nem por pensamento, palavras, gestos e muito menos por atos, mas devo abandonar todo desejo de vingança, não fazer mal a mim mesmo ou de propósito colocar-me em perigo. Por isso as autoridades dispõem das armas para impedir homicídios. Então, veja como eles tratam. O que é que proíbe o 6º mandamento? A gente lê e diz, não matar. Eu não posso matar. Aí o que é que Jesus vai discutir lá no Sermão do Monte, que a gente estava expondo aos domingos? Aquele que odiar, já matou. E aí onde é que eles veem isso? Aí eles vêm na Escritura, eles fazem um catecismo e diz, o que é que o 6º mandamento proíbe, então, segundo as Escrituras? Desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo, por mim mesmo ou através de outros, porque às vezes você manda outro fazer, né? Então eu não posso matar, mas eu posso mandar o pistoleiro matar, que eu não matei, quem matou foi ele. Então eu estou livre do pecado. Não, você matou através de outro. Porque o povo era muito assim, os legalistas, eles acham que não, é só se você fizer o ato. O só pensar não é. Se eu pudesse, não é pecado, é só a ação, não. Aí no catecismo ele já diz, olha, somente imaginar ou mandar outro fazer já é pecado. Isto não posso fazer nem por pensamento, nem pensar, nem palavras, olha, eu vou te matar, uma ameaça ou algo assim, ou gestos, fazer um gesto que aponte que você tem o desejo de fazer isso. Muito menos por atos, o ato nem se fala de realizar. Então veja como o mandamento, ele abrange muito mais coisa. O não matarás é o resumo, mas ele abrange mais. E da onde é que os hinos tirou isso? Zacarias tirou isso? Ele tirou da própria Escritura. Se nós formos observar esses textos, por exemplo, vamos ver alguns dele. Como eu sei que eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo? Vamos lá em Gênesis 9:6. É mais ou menos isso que nós vamos fazer em cada um dos mandamentos. Gênesis 9:6. Olha onde já aparece esse mandamento. Antes dos 10 mandamentos, já havia a proibição de matar. Deus não deu somente a proibição lá no monte a Moisés em Êxodo 20. Olha, alguém lê aí, Gênesis 9:6.
Então veja, já há proibição de matar. Não foi só lá em Gênesis 20 que a partir de hoje é proibido matar. A gente já vê que há uma proibição de matar. E se a gente voltar mais, lá em Gênesis 4, alguém leu o 10 e o 11? O Gênesis 4, 10 e 11. E disse Deus: se fizeste, agora acima do teu irmão plano na terra dele. Eis agora, pois maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teus irmãos. Então, Caim mata Abel, mas quem disse a Caim que era proibido matar? Quem disse? Ele matou, mas ninguém proibiu ele matar. Quem disse? Tinha lei, tinha policial nessa época? Quem disse a Caim que era proibido? Deus coloca a lei no coração. E Caim sabia que aquilo era errado. Porque o texto vai demonstrar que, olha só como Caim age quando questionado por Deus. Leu 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Então, olha como ele já responde. De forma abrupta, né? Já questionando Deus, já de forma rebelde contra Deus. Caim sabia que aquilo é errado. Por quê? Porque Deus escreveu a lei no nosso coração. Então, onde você for no mundo, mesmo que as pessoas não tenham uma religião, elas vão ter uma lei no coração de algo que é certo e algo que é errado, de algo que eles têm vergonha de fazer e de algo que eles não têm vergonha de fazer. Pode não ser a mesma cultura nossa. Por exemplo, o indígena, ele anda sem roupas, não tem vergonha. Nós andamos com roupas e se tivermos sem uma parte da roupa, temos vergonha. Então, ele tem um sentido do que é certo e errado diferente do nosso. Mas em seu coração, algo mostra que uma certa moral e um certo e errado das coisas. Ele não pode simplesmente matar todo mundo da sua tribo. E ninguém vai falar nada. Ah, porque você está matando todo mundo? Ah, porque eu quero. Ah, então pode fazer, continue assim. Não, vai existir uma lei dentro daquela tribo, por mais longínqua que ela seja. Vai existir um acordo mútuo naquele local. Por quê? Porque Deus coloca uma lei no coração daquilo que é certo e daquilo que é errado. Aí se a gente for lá para Mateus, o texto que nós observamos do Sermão do Monte, Mateus 5. Vinte e 21 e 22. Alguém pode ler? Ouviste o que foi dito aos amigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Esse é a interpretação mais legalista da lei. Vocês ouviram o que foi dito: não matarás. E quem mata está sujeito à lei, ao julgamento. Então, por exemplo, não foi eu que matei, né? Eu não tenho culpa. Eu posso ter qualquer intriga que for. Se eu não matar, eu não estou sobre julgamento. Eu não estou sujeito a julgamento. Continua, Su. Eu, porém, Porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferiu um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, olha então como os teólogos, eles não iam tirar isso antigo, né? 1560, mais ou menos. Olha como eles não tiram isso do nada. Eles tiram da própria Escritura. Eles observam todos os textos que falam daquilo da Escritura, então eles criam uma doutrina, um modo de se pensar. Não a doutrina, mas ali eles destrincham para a gente esse mandamento. Então, olha o que Jesus mesmo diz: todo aquele que se irar contra seu irmão
todo aquele que proferir um insulto contra seu irmão, todo aquele que chamar tolo, que falar assim, você é tolo, você chamando seu irmão de besta ou algo assim, né, que não vale nada. Então veja, todo aquele que fizer isso está sujeito ao julgamento, está sujeito ao fogo do inferno. Todo aquele que fala tolo, quando eu falei lá na pregação, é o quê? É como se fosse você chamando ele de descrente, como se fosse você dizendo, olha, você não vale nada, você não é daqui, você vai para o inferno, é como se você estivesse mandando ele embora, entendeu? Então veja, o que é que o sexto mandamento exige? Na forma resumida, não matar. E na realidade, não fazer todas essas coisas. Este mandamento, aí eles continuam, né? Este mandamento trata somente de matar? Aí eles respondem, não. Proibindo o homicídio, Deus nos ensina que ele detesta a raiz do homicídio, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança. Ele considera tudo isso homicídio. Não é o que Jesus fala? O que é que Deus odeia? Não é o matar. Por quê? Porque o matar é o ponto final. Até você matar, você já pecou em 1 milhão de coisas. Desde como num julgamento, né? Aquele homicídio foi premeditado, ou você estava lá andando de carro, feliz com sua família, caiu um copo de água, você foi pegar e sem querer atropelou alguém. É diferente. A justiça vai te julgar diferente. E aí nós veremos também, nos nossos documentos de fé, que existem sim pecadinhos e pecadões. A gente costuma falar, né? Não existe pecadinho e pecadão, mas existe pecadinho e pecadão. Nossos símbolos de fé, eles dizem que para Deus há pecados mais odiosos do que os outros. E aí a gente vai entender isso. Por quê? Para Deus existem pecados mais odiosos que os outros. Eu acho que eu até botei nesse boletim desse próximo domingo, naquela parte que eu falo dos nossos documentos. Então, para Deus existe pecados mais odiosos do que os outros. Por quê? Porque depende de quem comete, depende de como é cometido. É como eu acabei de exemplificar. Você pode estar em casa com raiva de alguém, pegar uma faca e sair com a intenção de fazer algo para aquela pessoa. Ou você pode estar passeando de bicicleta e sem querer bateu em alguém, alguém caiu e foi um desastre, entendeu? Então, nos dois você cometeu um crime, assim, para a justiça isso é crime, mas há o culposo e há o doloso, então são formas diferentes de ver. Então veja, o homicídio, para Deus a mesma coisa, você, matei, não vou mais para o céu, não é bem assim, calma aí, como isso aconteceu, por que aconteceu, como se deu, a mesma coisa, Deus vai sondar seu coração, se você tiver intenção, aí nem se fala, aí já é algo ruim, né? Então, não proibindo o homicídio, Deus nos ensina... proibindo o homicídio, Deus nos ensina que Ele detesta a raiz do homicídio. Então, Ele detesta aquela sementinha que você cultiva no coração, de ira, de raiva. Porque se você pudesse, você esganava. Se você pudesse, você matava. Se não tivesse uma consequência, você matava. Antigamente, quando a lei era mais branda, você pode ver filmes antigos do tempo medieval, os reis faziam o que o que queriam, né? O clero, assim, o pessoal mais rico fazia o que queria e não tinha lei para eles. E o mundo era um caos, né? Porque a justiça estava abaixo deles. Então, normalmente a gente também lá no Nordeste, em todo o Brasil, né? Tinha os capitões, né? Aquele povo que mandava na cidade, até a polícia, os coronéis estavam abaixo deles, né? Então não tinha muita lei. Você vê filmes do faroeste. Então, da mesma forma, se não houvesse uma lei e você cultivar aquela semente, você mataria. Ou você mandaria matar, porque não ia ter uma consequência para você. Por isso que Deus institui o quê? No mandamento antigo, Ele institui uma superior a você. Seja pai, mãe, seja o governo, seja um policial, seja quem está superior. Por quê? Para controlar esse pecado no mundo. Então Deus institui um comando civil para nós.
Então toda raiz é abominável perante Deus, seja ódio, seja inveja, seja ira, seja um desejo de vingança. Tudo isso é quebra do sexto mandamento. Mas é suficiente não matar nosso próximo? Alguém pode perguntar. Aí eles respondem, não, porque está vendo como tudo isso são perguntas que... lembra que eu falei que nós devemos ler a Escritura fazendo perguntas? Os catecismos, eles são assim. Eles são como se fosse uma pessoa lendo e fazendo perguntas. Imagine que você está lendo aqui Deuteronômio 5. Aí você está lendo o verso 17. Aí você lê, não matarás. Aí você pensa, mas o que é que Deus está dizendo com não matarás? Aí eles respondem, né? Aí você pensa, este mandamento é só não matar mesmo? Né? Estou lendo aqui, vixe, mas é só não matar? Eu não mato não, então eu sou santo, né? Aí eles respondem, não é só matar, é toda raiz que leva a matar. Aí você está lendo e responde, mas é suficiente só eu não matar? Né? Só eu não fazer nada? Não, aí eles respondem, não, porque Deus condena a inveja, o ódio e a ira. Manda que amemos nosso próximo como a nós mesmos e mostremos paciência, paz, mansidão, misericórdia, gentileza para com ele. Devemos evitar seu prejuízo tanto quanto possível e fazer o bem até aos nossos inimigos. Aí aqui começa o sarrafo ficar lá em cima. O que é que o mandamento proíbe? Se você ler normal, não matarás. Aí os teólogos lá, os antigos, né, eles falam, mas não é só matar. Se você odiar, se você cultivar uma ira, se você cultivar uma inveja, toda raiz que leva ao matar, isso é pecado contra Deus. Então é só eu não me irar contra ninguém, é só eu ser paz e amor. Ele vai dizer não, porque você tem que mostrar paciência, paz, mansidão, misericórdia, gentileza, evitar o prejuízo do próximo, tanto quanto possível, e fazer bem ao seu inimigo. Tudo isso está no não matarás. Você faz bem ao seu inimigo? Não, quebra o mandamento. Você evita o prejuízo dos seus próximos? Como? Não sei, alguma situação pode ocorrer de alguém levar um prejuízo, você poderia ter evitado aquilo, e você simplesmente, não, cada um toma conta da sua vida, eu não vou me meter na vida deles não, vai que, né? Em briga de marido e de mulher, ninguém mete a colher, não é assim? Aí também quebra o mandamento. Você ama seu próximo? Não só, eu não me iro, eu não invejo, eu não tenho ódio. Mas você o ama? Não, aí já é demais. Quebra de mandamento. Então, veja como o sexto mandamento, ele abrange muita coisa. E aí nós vamos ver isso na Escritura. As pessoas que quebram isso na Escritura, a gente vai ver como a Escritura trata isso, como é que Jesus trata essas questões, como é que Jesus dá luz ao Antigo Testamento sobre essas questões, né? Como eu disse, o Novo Testamento dando luz ao Antigo. Então, como é que o Novo Testamento dá luz a essas questões do Antigo? Porque a gente vê isso acontecendo no Antigo Testamento. Não matarás. Peraí, mas agora eu não vivo debaixo de outra aliança? Isso ainda é válido? É válido. Por quê? Porque nós somos aliancistas. Então nós temos que observar isso e entender como isso se aplica hoje. Porque é isso, eu não mato. Aí tem uns que vão pensar assim, de algumas denominações, não, é só o não matar. Tá claro, é só não matar. Só que nós não entendemos assim. Por quê? Porque o Novo Testamento dá luz ao Antigo. Aí ele, continuando, alguém pode ler o 18, 5:18, Deuteronômio? Qualquer um. Pronto. O que esse mandamento proíbe, então? Aí agora a gente vai ver o que eles dizem, né? O que o sétimo mandamento nos ensina? Então, o que esse não adulterarás vai me ensinar? O que é que eu tenho que aprender com esse versículo de duas palavras? Toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso, devemos detestá-la profundamente e viver de maneira pura
e disciplinada, sejamos casados ou solteiros. Então, a primeira coisa que esse mandamento nos ensina do adultério é a impureza sexual, que nós devemos nos abster de toda impureza sexual e que ela é amaldiçoada por Deus. Onde a gente vê isso? Em toda a Escritura. Todos os relacionamentos extraconjugais e todos os relacionamentos fora do casamento nas Escrituras, eles carregam um peso de maldição atrás deles. Eles carregam algo ruim. Não existe um bom casamento nas Escrituras, ou não existe um bom relacionamento sem casamento. Pode ver, a gente pode observar, por exemplo, os planos de Deus sempre foi a monogamia e não a poligamia. Monogamia é um homem e uma mulher, poligamia são vários. Então, alguns vão brincar falando, mas Salomão tinha 1000 esposas. Não era a vontade de Deus para ele. Ele errou, ali é pecado. Só porque a Bíblia está dizendo que ele teve 1000, não está validando, não. Mas Abraão teve filho de 2. Errado. E olha no que deu. Sara e Agar. Deu treta, deu erro. Um filho teve que ir embora. A Agar teve que ir embora, a Sara. Então, não era o que Deus queria. Só que Abraão, ele pecou. Ele não esperou no Senhor. E aí a esposa deu a concubina e deu no que deu. Então, todos esses relacionamentos não são a vontade de Deus. Quando a gente vai para Gênesis 1 e 2, o que é que Deus faz? Homem e mulher. Um homem para uma mulher. E eles têm filhos. E por eles vem o quê? A bênção de se multiplicar. E ele diz, por isso deixará pai e mãe e se tornarão os dois uma só carne. Homem e mulher. Um homem e uma mulher. São uma só carne. E aí a Bíblia vai tratar, né? Todos aqueles que nós nos envolvemos, nós tomamos uma parte dele. Quando Jesus fala com a mulher lá no poço, né? A mulher samaritana, ela diz o quê? Você não tem um marido, você tem vários. Mas não é porque a gente está ligado a todos. Então agora eu tenho que casar com todos. Não. Mas é porque você traz uma parte daquilo. Então se torna um pecado de impureza. Um pecado, por quê? Porque Deus quer um homem para uma mulher. Aí lá em Provérbios vai tratar, né? Seja fiel à mulher da tua mocidade. Então, é uma, entendeu? A Escritura sempre traz isso para nós. Nós temos que pensar, os nossos adolescentes têm que ser ensinados, nossos filhos, nossas crianças, que o quê? Vai se guardar para o seu casamento. Você vai ter uma, e a que Deus falar que é a sua. Você vai cultivar, você vai ser romântico, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e no momento certo você vai se entregar. Então, isso é algo que está contido nesse mandamento, não adulterarás. É interessante, assim, eu aprendi, né, nessa questão de se guardar, algo interessante, né, que meu antigo pastor falava comigo, né. Uma das coisas que ele falava era, por exemplo, dos filhos, às vezes você ensinar seus filhos, não que isso vai acontecer, a gente sabe como é o mundo, né, é um mundo na mente dos pais, como é que se diz, assim, perfeito, né, qual seria o perfeito? O perfeito seria de nossos filhos, homem ou mulher, seja o que for, porque hoje em dia tem esse negócio de tratar homem diferente de mulher, né? Não, homem não pode se guardar, quem tem que se guardar é a mulher, porque o homem, se ele sair beijando, glória a Deus, porque como está hoje, né, não pode brincar com isso. Não é assim. Você tem que ser seu filho a ser homem e se guardar. Mas o ideal para o pai, aquele perfeito almejável, né, para que você almeja, seria dos seus filhos, homem ou mulher, beijar só no altar, né? Por isso que, quando casa, o líder religioso vai dizer o quê? Pode beijar a noiva. Porque senão aquilo perde sentido, né? Pode beijar a noiva. Já beijou que só... Entendeu? Então, olha como era, né? Agora é aquele momento de honra. Tirar o véu, beijar a noiva e ter... Então, é aquele sentimento de pureza sexual. De pureza um do outro se entregando. Então, tudo isso envolve, né? Sabemos que... quer dizer que namorar é pecado? Não. Se for um namoro visando o casamento, um namoro santo, um namoro que glorifica a Deus, não. Entendeu? Então, você com o seu namoro pode glorificar a Deus. Eu tenho vários amigos que o namoro deles foram exemplo.
E não é questão de beijo ou não beijo, beijavam, mas que glorificavam a Deus, demonstrando para outros jovens como é se guardar, como é honrar Deus, como é servir a Deus junto no namoro, como é ali ajudar no momento do namoro outros adolescentes que estão nessa fase também. Então, é dessa forma que glorificamos a Deus e não quebramos o mandamento. Na pergunta 109, olha o que ele diz. Mas Deus, neste mandamento, proíbe somente o adultério e outros pecados vergonhosos? E outros pecados vergonhosos? Não, pois como nosso corpo e nossa alma são templo do Espírito Santo, Deus quer que os conservemos puros e santos. Por isso, ele proíbe todos os atos, gestos, palavras, pensamentos, desejos impuros e tudo que possa atrair o homem para tais pecados. Então, tudo que atrai o homem para o pecado do adultério é pecado, não só o ato. E aí Jesus vai tratar isso lá em Mateus também, 5. Lembra? Que ele fala assim, todo aquele que pensar já pecou, né? Não é somente o não adulterarás, né? O cometer o ato. Jesus trata isso. E aí, todo gesto, todo ato e toda palavra, ou pensamento ou desejo, já é o pecado em si, pelo mesmo motivo de matar. Se não tivesse uma consequência, você faria. Mas porque tem uma consequência, muitas vezes a gente se deixa longe do pecado. Entendeu? Isso é muito comum. Tinha um colega nosso, hoje ele está no Japão, sendo pastor no Japão. Ele na adolescência, ele disse que andava, parecia não com as palavras, né, mas parecia uma barata tonta na rua, porque naquela época tinha muitas bancas de revistas, né? E aí, para ele não passar nas bancas de revistas, que tinha aquelas revistas proibidas, aí ele ia desviando das bancas de revistas. Por quê? Por causa do entendimento que pelo olhar vem o pensar e pelo pensar vem o pecar. Então ele tentava se guardar ao máximo. Então hoje, para nós, como nós ensinamos nossos adolescentes, nossos jovens? Porque eles hoje têm o poder na mão. Porque tem um celular. E ali no celular, meu amigo, eles estão ali, tem o mundo todo. No tempo que eu estudei ciências da computação, a minha professora de ética, ela falava isso, né? Que hoje iria chegar um momento, já chegou, né? Que nossa inteligência, ela ia ser multiplicada. E hoje é. Por exemplo, se eu pegar para a Sueli, quem foi o terceiro presidente dos Estados Unidos? Você sabe? Agora, se eu falar assim, Sueli, eu te dou 100 mil reais. Você tem 1 minuto. Quem foi o terceiro presidente dos Estados Unidos? Você vai no celular, ChatGPT, e você, eu acho que 20 segundos, sabe, se o celular estiver desbloqueado. Aí o que acontece? Ela falava desse poder que iria estar em nossas mãos, né? Isso já há mais de 10 anos atrás. Quer dizer, já tinha uma visão do que iria acontecer. Então hoje, nossos jovens e adolescentes, antes, por exemplo, havia uma dificuldade. Por exemplo, no tempo da Idade Média, eram livros. Livros foram queimados, livros considerados impuros, porque contavam histórias, né? Só letras. E as pessoas pecavam com aquilo. Depois se criaram as imagens, aí imagens foram quebradas e teve aquela questão de quebrar esculturas e tudo, porque demonstravam mulheres. Você for na Grécia, você vê mulheres e tudo. Aí depois programas, depois da meia-noite, depois revistas nas bancas, e o povo fazia aquelas coisas, mas tudo muito escondido. Hoje não, hoje está tudo muito facilitado. Então a quebra do pecado, a traição está muito fácil e nós devemos nos manter longe disso. E aí o interessante é porque você peca não somente quando você já está em um relacionamento. Por quê? Porque veja, se eu tenho um compromisso com alguém, se eu vou casar com alguém, eu já estou desonrando aquela pessoa antes mesmo de conhecê-la, se eu sou um adolescente, né? Ou se esse negócio de ficar, né, dos adolescentes, se eu fico com alguém, eu já fiquei com a esposa de outra pessoa, ou com o marido de outra pessoa. Até uma vez eu estava brincando, falando com os adolescentes da igreja, eu falei,
Já pensou, igreja grande, né? Já pensou se isso é liberado, se vocês podem ficar sem negócio de ficar? Ficar é coisa do mundo, não é coisa da igreja. Na igreja vocês vão se guardar, vai chegar um momento de conhecer alguém e vocês vão construir uma vida juntos. Mas já pensou se liberasse no futuro, como é que ia ser? Se Deus quiser, ninguém ia se desviar, ia ser assim, não, todo mundo reunido, mas todo mundo já rodou depois no futuro, os filhos dos filhos, como é que isso ia ficar, né? Então veja como Deus nos guarda. Ele guarda de qualquer propósito do adulterar. Então, como é que você não adultera? Se guardando de toda a aparência do mal que leva a isso, ao adultério, né? Então veja como vai o mandamento, o entendimento certo do mandamento vai colocando uma coisa impossível. O pensar, o falar, o fazer algum gesto, o olhar, o tudo. Vai se tornando algo pesado, né? O 8º mandamento. Alguém pode ler? O 19? 5:19. Não furtarás? Isso. O que proíbe o 8º mandamento? Deus não somente proíbe o furto e o roubo, que as autoridades castigam, mas também classifica como roubo todos os maus propósitos e as práticas maliciosas, através dos quais tentamos nos apropriar dos bens do próximo, seja por força, seja por aparência de direito, a saber, falsificação de peso, de medida, de mercadoria e de moeda, seja por juros exorbitantes ou por qualquer outro meio proibido por Deus. Também proíbe toda avareza, bem como todo abuso e desperdício de suas dádivas. Olha como esse é pesado, não furtarás. Quando você faz algo para o seu benefício, mas que está tirando algo de alguém, talvez que você nem conheça, isso é o não furtarás. Porque você está fazendo com que algo saia de alguém e vá para você, mesmo que você não conheça. Então, visando algo em benefício próprio. Ou, olha o que ele diz no final. Todo proíbe a avareza, bem como o abuso e desperdício de suas dádivas. Deus te dá algo, seja alimento, seja roupas, seja casa, seja um banho quente, um banho frio, seja uma proteção do calor, uma proteção do frio, seja um momento de lazer, seja um momento de diversão. O que é que ele proíbe? Todo abuso ou desperdício. Isso é o não furtarás. Então, todas as vezes que a gente desperdiça, todas as vezes que a gente abusa de uma dádiva dada por Deus, isso se torna o não furtarás. Por quê? Porque nós estamos tirando a possibilidade do outro e estamos usufruindo de forma exagerada daquilo. Mas o que Deus ordena nesse mandamento? O que Deus ordena neste mandamento? Devo promover, tanto quanto possível, o bem do meu próximo e tratá-lo como quero que os outros me tratem. Peraí, mas isso está no não furtarás. Olha o que Deus ordena, pelo entendimento deles. Que eu devo, tanto quanto possível, promover o bem do meu próximo e tratá-lo como eu quero que os outros me tratem. Além disso, devo fazer fielmente meu trabalho para que eu possa ajudar o necessitado. Olha como isso se torna pesado. Então, peraí, eu nunca roubei. Nunca? E quando você não possibilitou o outro de ter? Isso se torna algo que Deus não se agrada. Porque e às vezes que você deixou de ajudar quando não ia te faltar, entendeu? Então isso se torna quebra do mandamento. Aí o 9, alguém pode ler? O 20. Aí ele diz: o que exige no 9º mandamento, né? Jamais posso dar falso testemunho contra o meu próximo, nem torcer suas palavras, mudar o que ele disse, né? Ou ser mexeriqueiro, fofoqueiro ou caluniador.
Também não posso ajudar a condenar alguém levianamente, sem o ter ouvido. Então, por exemplo, eu não posso acusar ou condenar ninguém sem antes ter ido ouvir aquela pessoa. Isso é contra a lei de Deus. Então, não posso condenar, nem julgar, nem acusar sem antes ouvir. Mas devo evitar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para Deus não ficar aborrecido comigo. Olha o que ele diz, que a mentira e o engano é obras próprias do diabo. É algo que não vem de Deus, o mentir e o enganar. Para Deus não ficar aborrecido comigo. Em julgamentos e em qualquer outra ocasião, devo amar a verdade, falar a verdade e confessá-la francamente. Também devo defender e promover tanto quanto puder a honra e a boa reputação do meu próximo. Quem é seu próximo? Não é seu amigo. É todo aquele que convive com você, que está com você, seja amigo ou não. É todo aquele que está no seu social. Então, todo mundo que está no seu social, tanto quanto puder, você deve honrar, promover a honra daquela pessoa, que é não fazer com que ela faça nada de errado, fazer com que ela seja uma pessoa honrada. Você deve instruí-la, você deve apoiá-la, você deve ajudá-la para que ela seja uma pessoa honrada. E também deve ajudar na boa reputação dela, auxiliá-la para ela ter uma boa reputação. Então você deve ajudar as pessoas a crescerem e não falar contra ela, né? Também você não deve julgar ninguém, nem condenar ninguém antes de escutar aquela pessoa. Quando nós condenamos ou julgamos alguém antes de escutá-la, nós estamos pecando, porque nós não sabemos a verdade. Se alguém chegar para você e falar, olha, o cicraninho fez isso, olha, eu sabia que ele era assim. Olha, a gente sempre tem um primeiro passo, né, para alguém vir falar alguma coisa para a gente já pegar aquilo como verdade, mas a palavra de Deus diz o quê? E eles entendem como? Não, antes você tem que ir conversar com aquela pessoa. Onde está isso? Lá em Mateus 18. Quando você tem algo contra alguém, antes de falar até mesmo assim com um melhor amigo, antes de falar até mesmo com um pastor, o que é que você deve fazer? Ir naquela pessoa e tentar organizar a situação. Você foi naquela pessoa, não deu para organizar a situação, aí o que é que você faz? Você vai com alguém naquela pessoa de novo, seja um diácono, seja um presbítero, seja o pastor, e tenta conversar. Não resolveu? Aí você toma medidas mais drásticas. Mas sempre, primeiro você deve escutar aquela pessoa, você deve tentar resolver com ela. E o último, alguém pode ler o 21? Então, esse mandamento fica, quando a gente lê assim, e depois de ter lido o 18, né, não adulterarás, parece igual, né? Mas veja o que ele diz. O que Deus exige no 10º mandamento? Jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo contrário, devemos sempre, de todo o coração, odiar todos os pecados e amar toda justiça. Então ele vai tratar esse mandamento como se fosse o quebrar dos outros mandamentos. Jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. O que é que Deus nos manda? Amar o nosso próximo. E aí, não cobiçar a mulher, não desejar a casa, não ter nada contra o nosso próximo. Você não tem que querer nada dele, você tem que ter uma vida em paz com ele, com o seu próximo. Mas aqueles que se convertem a Deus podem guardar perfeitamente estes mandamentos. Então, nós podemos guardar todos os 10 mandamentos perfeitamente, sem nunca quebrar. Eu me converti, sou uma nova criatura, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu vou batalhar, vou rasgar minha carne, vou fazer tudo para eu honrar esses mandamentos. Eu posso? O que é que eles dizem? Não.
não podem, porque nesta vida até os mais santos deles apenas começam a guardar os mandamentos. Entretanto, começam com um sério propósito a viver não somente conforme alguns, mas conforme todos os mandamentos de Deus. Então ele fala que não podem. Aqueles que se convertem não conseguirão guardar todos estes mandamentos. Nós não conseguiremos. Por quê? Porque nessa vida nós somos falhos. A gente vai ter um sério propósito de viver não somente conforme alguns, mas conforme todos. Então isso é um propósito da minha vida. Eu vou fazer de tudo para não matar. Não, você vai fazer de tudo para fazer todos os 10 mandamentos e o que eles representam. Sua vida, a partir do momento da sua conversão, é isso. É você amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso é o que vai reger sua vida. E você vai cair, mas vai se levantar. E você vai cair e vai pedir perdão. E você vai cair e o Espírito Santo vai te santificando a cada dia. Então, e a Escritura vai dizer que nós não vivemos no pecado. A gente não peca deliberadamente, mas nossa queda é algo como se fosse sem querer. Então, quando nós caímos deliberadamente, eu quero pecar, eu quero fazer isso porque Deus vai me perdoar, já está demonstrando algo muito ruim. O crente, ele peca de forma sem querer. Ele faz aquilo assim, impensado e logo se arrepende. Então, esses somos nós. Para que, então, manda Deus pregar os 10 mandamentos tão rigorosamente, já que ninguém pode guardá-los nessa vida? Então, por que Deus diz a Moisés, olha, fala ao povo, coloca escrito no povo para que o povo veja, mostra a lei, ele vai falar isso para os profetas, Jesus fala isso para todo mundo observar. Por que ele diz isso se ninguém pode guardar? Aí eles colocam, primeiro, porque durante toda a vida conheçamos cada vez melhor nossa natureza pecaminosa e por isso ainda mais desejamos buscar em Cristo o perdão dos pecados e a justiça. Primeiro lugar, para que Deus fez os 10 mandamentos, segundo eles, foi para que nós conheçamos cada vez mais nossa natureza pecaminosa. Então, quanto mais consciência você tem do que é o pecado, por exemplo, por que é importante estudar os 10 mandamentos? Para nós vermos que não é só o matar, não é só o não adulterar, mas abrange muito mais coisas. E aí você vai conhecer, eu sou um pecador. E aí você vai conhecer também a graça de Deus na sua vida, através disso. Quanto mais pecador você vê que é a sua natureza, mais entendimento da graça de Jesus você tem sobre você. Porque se você se achar santo, você vai dizer, Jesus não fez nada demais. Mas quando você tem um entendimento correto da santidade de Deus e da falha humana, aí você entende quanto amor Deus teve por nós. Segundo, para que sempre sejamos zelosos e oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais renovados segundo a imagem de Deus, até que depois desta vida alcancemos o objetivo, a saber, a perfeição. Então, também para nós termos ali um padrão de santificação, nós vamos abandonando estes pecados e nos santificando pelo poder do Espírito Santo até o momento final, quando seremos perfeitos com Cristo. Nós seremos perfeitos. É algo que Adão não alcançou. Adão, ele estava no estado de poder pecar. Nós estaremos no estado de não podemos pecar. Então, é um estado maior do que o de Adão. Nós estaremos perfeitos com Cristo em corpos glorificados. Então, este é segundo o Catecismo de Heidelberg, os 10 mandamentos. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai mais a fundo ainda, observando o primeiro, o segundo, cada aula. Tudo bem? Vamos orar e então encerramos. Santo e maravilhoso Pai, graças te damos por este momento de aprendizado. Graças te damos por causa que o Espírito Santo está nos ensinando, Santo Deus, a como nós nos parecermos mais com teu Filho, Jesus Cristo, a como nós entendermos mais, Santo Deus, como devemos te honrar e te glorificar,
a como, Senhor Deus, nós devemos nos preparar ou nos afastar do pecado, Santo Deus. Tu nos dás armas para que nós nos afastemos, Tu não nos deixa no escuro, mas Tu nos deu a santa palavra, para que assim possamos, Santo Deus, nos manter longe daquilo que não Te agrada. É no nome de Cristo que oramos a Ti. Amém.